Fala pessoal, surgiu aí um probleminha aí, eu tive que cortar o vídeo, mas vamos aqui a parte 2. Só um instante, vamos ver aqui onde eu parei. Termos relacionados aos verbos: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e adjunto adnominal. O objeto direto é o termo que completa o sentido dos verbos transitivos diretos, aparecendo sem a preposição exigida pelo verbo e sendo o destinatário do processo verbal. Essas matérias dão uma sólida formação nas línguas maternas e estrangeiras, enfatizando seu emprego em diversas situações. O IBILSE mantém ainda a oficina de tradução que presta serviços à comunidade de São José do Rio Preto e região, incluindo faculdades e institutos da Unesp. Então percebe na legenda que onde está em azul eu tenho um verbo transitivo direto e um verbo transitivo direto e indireto. E onde eu tenho aí em vermelho, eu tenho o objeto direto. Então lá em cima, dão é o verbo e uma sólida formação é o objeto. Enfatizando é o verbo e seu emprego é o objeto. Mantém é o verbo e a oficina de tradução é o objeto. Presta é o verbo, serviço é o objeto. Incluindo é o verbo e faculdades e institutos da Unesp é o objeto. Objeto direto preposicionado. Há casos em que o objeto direto vem precedido de preposição. Isso ocorre principalmente quando o objeto direto é um pronome pessoal tônico. Deste modo, prejudicas a ti e a ele. Quando o objeto direto é o pronome relativo quem. Pedro tinha um filho, a quem idolatrava. Idolatrava o filho. E sendo o objeto direto o numeral ambos ou ambas. O aguaceiro caiu e molhou a ambos. Quando precisamos assegurar a clareza da frase, evitando que o objeto direto seja tomado como sujeito, por exemplo, vence o mal ao remédio. A Abel matou Caim. Em expressões de reciprocidade para garantir a clareza e a eufonia da frase. Os tigres despedaçam-se uns aos outros. Com nomes próprios ou comuns, referentes a pessoas, principalmente na expressão dos sentimentos, ou por amor da eufonia da frase. Jesus traiu a Cristo. Amemos a Deus sobre todas as coisas. Então, todas essas opções aí são quando a gente deve utilizar o objeto direto preposicionado. Porque o objeto direto, ele não necessita de preposição. Em alguns casos você utiliza, mas tanto faz eu dizer Jesus traiu a Cristo, como eu dizer Jesus traiu Cristo, que está certo. Tanto faz eu dizer amemos a Deus sobre todas as coisas, como eu dizer amemos Deus sobre todas as coisas. As duas formas estão corretas. Isso é mais para enfatizar. Em construções enfáticas, nas quais antecipamos o objeto direto para dar-lhes realce. A você é que não engano. Com certos pronomes indefinidos, sobretudo referentes a pessoas. A quantos a vida ilude? Em certas construções enfáticas, como puxar ou arrancar da espada, pegar da penas, cumprir com dever, chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha. Tanto faz eu falar dessa forma como eu falar. Chegou a costureira, pegou o pano, pegou a agulha. Ou pegou parte do pano, pegou parte da agulha. Conceitos gerais. Nos exemplos 1, 2, 4 e 5, a preposição é de rigor. Nos outros casos é facultativa. Podem resumir-se em 3 as razões ou finalidades do emprego do objeto direto preposicionado: a clareza da frase, a harmonia da frase, a ênfase ou a força da expressão. Objeto direto pleonástico.
Quando queremos dar ênfase ou destaque à ideia contida no objeto direto, colocamo-lo no início da frase e depois o repetimos ou reforçamos por meio do pronome oblíquo. A esse objeto repetido, sob forma pronominal, chamamos pleonástico. O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas da camisa. Ou seja, por que é pleonástico? Porque está se referindo aí novamente a dinheiro. O dinheiro, Jaime trazia escondido nas mangas da camisa. As vantagens, todo mundo as contava com orgulho. Ou seja, esse as aí está se referindo a vantagens. Objeto indireto é o termo que completa o verbo transitivo indireto, regido de preposição, sendo também o destinatário do processo verbal. Todos os convidados que participarem do jantar beneficente em prol da casa do menor doarão uma boa quantia em dinheiro à entidade educacional que há tempos aspira à construção de uma sede própria nos arredores do bairro Vila Nova. Então, o que está em azul é o meu verbo transitivo indireto, ou o meu verbo transitivo direto e indireto, e o que está em rosa é meu objeto indireto. Participarem é o meu verbo, do jantar, meu objeto. Doarão é o verbo, a entidade educacional, o objeto. Aspira, o verbo, e a construção de uma sede própria, o objeto. Objeto indireto pleonástico. Assim como o objeto direto pode vir repetido, tido ou reforçado por ênfase. Por exemplo, a mim o que me deu foi pena. E aos desanimados basta-lhes a derrota. Analisando o contexto. O objeto indireto pode ainda acompanhar verbos intransitivos, ou seja, aqueles verbos que já têm complemento, já não precisam de complemento, ou verbos de ligação, que no caso poderão ser considerados acidentalmente como transitivos indiretos. Intransitivo, objeto indireto, transitivo indireto. A bom entendedor, meia palavra basta. Verbo de ligação, transitivo indireto. Para mim, que é o objeto indireto, tudo eram alegrias, é o meu verbo. Eram é o meu verbo. Os objetos e os pronomes oblíquos. Tendo em vista uma boa coesão textual, podemos muitas vezes substituir palavras ou termos com função de objeto, direto ou indireto, por pronomes oblíquos. Eles continuarão a exercer a mesma função que a de antes. Atenção! Ninguém me visitou. Rogo-lhe que fique. Avistaram-na de longe. Então perceba aí que o mi, o li e o na são os objetos diretos. Observação. O objeto indireto é sempre regido de preposição, mesmo sob a forma de pronome, que no caso aparece implícita. Rogo-lhe, rogo a você. O agente da passiva. Função sintática que representa o ser que pratica a ação expressa pelo verbo passivo. A rainha era aclamada pela multidão. Quem está praticando a ação aí? É a multidão. Então ele é o agente, mas por que ele é da passiva? Porque está na voz passiva, certo? Muitos já estavam dominados por ele. Quem que estava dominando aí? Quem está praticando a ação? Ele. Mas como está na voz passiva, ele é o agente da passiva. Ele será acompanhado por ti. Quem que irá acompanhar ele? Aí no caso, tu, representado pela palavra ti. Era conhecido de todo mundo a sua fama. De todo mundo é meu agente da passiva. Adjunto adverbial. Pode ser de tempo, de modo, de lugar, etc. Existem vários outros adjuntos adverbiais. Ou, em outras palavras, modifica o sentido do verbo, o verbo, que é a ação, estado ou fenômeno da natureza, o adjetivo, que são as características que se dá ao substantivo, qualidade ou defeito, ou o advérbio, que são as características que se dá ao verbo, certo? Ao adjetivo, ao próprio advérbio. Ele fala bem, ele fala muito bem. Maria é mais alta que Raquel. Compreendo, sem esforço. Errei por distração, saí com meu pai. Então perceba aí que bem
É um adjunto adverbial por quê? Porque está dando característica ao verbo falar. Ele fala muito bem, muito, está dando característica aí já muito é advérbio, é o adjunto adverbial que está dando característica ao advérbio bem. E Maria é mais alta que Raquel, mais está caracterizando aí o adjetivo alta. E compreendo sem esforço. Sem esforço é o adjunto adverbial que está caracterizando aí o verbo compreender. Errei por distração. Por distração é meu adjunto adverbial que está caracterizando aí o verbo errar. E sair com meu pai. Com meu pai é o adjunto adverbial que está caracterizando aí o verbo sair. Bom, pessoal, esse era o assunto de hoje, certo? Vimos aí transitividade verbal e outros termos acessórios, adjunto adverbial, vimos aí o agente da passiva, vimos aí como os pronomes oblíquos podem substituir o objeto direto, vimos aí como analisar o contexto que se encontra a oração, vimos o objeto indireto pleonástico, vimos também o objeto direto pleonástico. Vimos aí também sujeito, predicado, os casos em que deve utilizar o objeto direto preposicionado. Caso tenha ficado com alguma dúvida, você entre em contato comigo aí pelo próprio WhatsApp pessoal ou pelo 8º ano, certo? Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite e até a nossa próxima aula.